A garçonete deu comida para o mendigo sem nem imaginar o que ele faria de seguida. O aroma de café recém-passado e pão fresco escapava pelas frestas da porta do Café Angelina, serpenteando pelo ar frio da manhã de junho em Santa Clara, uma pequena cidade do interior paulista onde todos se conheciam pelo nome. Era 2012, e como em todas as manhãs dos últimos 15 anos, Helena ajeitava o avental azul claro sobre o uniforme impecavelmente passado, verificando seu reflexo na vitrine recém-limpa. Aos 35 anos, Helena carregava nos olhos castanhos o cansaço de quem começava o expediente às 5 da manhã, mas mantinha nos lábios um sorriso genuíno. O Café Angelina era mais que seu local de trabalho. Era seu refúgio, o lugar onde encontrava propósito servindo as mesmas pessoas que via crescer ao longo dos anos. Conhecia as histórias de cada cliente regular. Sabia suas preferências, celebrava suas conquistas e consolava suas perdas. A sineta da porta tilintou, anunciando a chegada do primeiro cliente do dia. Era seu Joaquim, pontual como sempre, para seu café com leite e pão na chapa. Enquanto preparava o pedido com a familiaridade de um ritual diário, Helena observava o movimento da rua através da vitrine. Foi quando notou uma figura diferente se aproximando. Um menino que não deveria ter mais que 12 anos parou em frente à cafeteria. Seus olhos grandes e escuros fixaram-se na vitrine, onde bolos e doces estavam artisticamente dispostos. Suas roupas estavam surradas, o cabelo precisando de um corte, e carregava uma mochila desgastada nas costas. Helena sentiu um aperto no peito, reconhecendo os sinais de alguém que vivia nas ruas. O menino hesitou por alguns instantes antes de empurrar a porta. A sineta soou novamente, desta vez com um tinido que pareceu mais agudo, como se anunciasse algo importante. O silêncio tomou conta do ambiente. Seu Joaquim ergueu os olhos do jornal, e Dona Maria, que acabara de chegar para seu chá da manhã, apertou a bolsa contra o peito. Helena se viu dividida entre a compaixão e a cautela, aprendida em anos de trabalho no comércio. Observou o menino se aproximar do balcão com passos hesitantes, mas determinados. Seus olhos percorriam o cardápio fixado na parede, detendo-se nos preços com uma seriedade improvável para sua idade. "Bom dia", ele disse, sua voz surpreendentemente firme e educada. "Por favor, quanto custa uma bola de sorvete?" Helena precisou de alguns segundos para processar a pergunta. Não era comum servir sorvete àquela hora da manhã, muito menos para alguém em situação de rua. "São R$5", respondeu, estudando a reação do menino. Ele enfiou a mão no bolso da calça e retirou algumas notas amassadas, contendo-as com cuidado. "Eu vou querer uma bola de chocolate, por favor", disse, estendendo uma nota de 5 e outra de R$2. O gesto pegou Helena de surpresa. Não apenas ele tinha dinheiro para pagar, como estava oferecendo uma gorjeta. Suas mãos tremeram levemente, enquanto pegava as notas, sentindo a textura do papel gasto entre os dedos. "O troco", começou a dizer, mas o menino a interrompeu gentilmente. "Não precisa de troco, senhora. A gorjeta é pelo seu trabalho." Aquelas palavras ditas com tanta simplicidade e dignidade provocaram uma revolução silenciosa no coração de Helena. Envergonhada de seus preconceitos iniciais, sentiu as lágrimas se formarem no canto dos olhos. Com um nó na garganta, serviu não uma, mas 2 bolas generosas de sorvete de chocolate, na taça mais bonita que encontrou. "Qual é seu nome?", perguntou enquanto decorava o sorvete com calda e granulado. "Miguel", respondeu ele, seus olhos brilhando ao ver o doce sendo preparado com tanto carinho. "Miguel", repetiu Helena, como se saboreasse o nome. "Eu sou a Helena, e este sorvete é por conta da casa." Estendeu o dinheiro de volta para o menino, que hesitou em pegá-lo. "Mas eu posso pagar", insistiu ele. "Eu sei que pode", sorriu Helena, percebendo que aquela era exatamente a questão. Não era sobre o dinheiro, era sobre dignidade. "Mas eu quero retribuir sua gentileza. E além disso", acrescentou piscando um olho, "não é todo dia que tenho um cliente tão educado logo cedo." Miguel aceitou o dinheiro de volta com um sorriso tímido, mas seus olhos transmitiam uma gratidão que palavras não poderiam expressar. Sentou-se em uma das mesas próximas à janela, saboreando cada colherada como se fosse um tesouro precioso. Helena o observava discretamente enquanto atendia outros clientes,
Notando como ele mantinha a postura ereta e usava o guardanapo com delicadeza, havia algo especial naquele menino, uma dignidade que transcendia suas circunstâncias. O que Helena não sabia, enquanto observava Miguel terminar seu sorvete naquela manhã de junho, era que aquele momento aparentemente simples seria o início de uma história que transformaria não apenas suas vidas, mas toda a cidade de Santa Clara. O destino havia escolhido uma cafeteria pequena e acolhedora para plantar a semente de algo muito maior que qualquer um poderia imaginar. Antes de sair, Miguel dobrou cuidadosamente o guardanapo usado e o deixou sobre a taça vazia, com um último sorriso e um muito obrigado, que soou como uma promessa. Ele empurrou a porta e desapareceu na rua que começava a ganhar movimento. Helena recolheu a taça vazia, encontrando sob ela o guardanapo dobrado onde Miguel havia escrito com letra caprichada: "A senhora me tratou como gente. Nunca vou esquecer." Naquela noite, Helena não conseguia tirar Miguel de seus pensamentos, sentada em sua pequena sala de estar, depois de um longo dia de trabalho. Segurava uma xícara de chá já fria, enquanto observava uma antiga fotografia em preto e branco. Na imagem, uma menina de tranças sorria ao lado de uma senhora de cabelos grisalhos, em frente a uma padaria. "Vó Angelina", sussurrou Helena, passando os dedos pela fotografia. Sua avó havia sido sua única família, depois que seus pais partiram em um acidente, quando ela tinha apenas 8 anos. Foi Angelina quem a criou, ensinando-lhe não apenas a arte da confeitaria, mas também valores que carregava até hoje. O Café Angelina, onde Helena trabalhava há 15 anos, pertencia à dona Beatriz, que comprara o estabelecimento depois que sua avó adoeceu e precisou vender. Helena permaneceu trabalhando ali, inicialmente como forma de manter viva a memória de Angelina e depois porque o lugar se tornara verdadeiramente seu lar. Na manhã seguinte, Helena chegou mais cedo que o habitual ao café. Enquanto organizava as mesas, percebeu um movimento incomum na praça em frente. Miguel estava lá, sentado em um dos bancos, lendo um livro à luz do amanhecer. Sua concentração era tão intensa que nem notou quando ela atravessou a rua em sua direção. "Bom dia, Miguel", disse Helena suavemente para não assustá-lo. O menino ergueu os olhos do livro e um sorriso iluminou seu rosto. "Bom dia, dona Helena." "O que você está lendo?" perguntou ela, sentando-se ao seu lado no banco. "É um livro de matemática", respondeu ele, mostrando um exemplar bastante usado de exercícios do ensino fundamental. "Encontrei na biblioteca municipal. A bibliotecária Dona Clara me deixa ficar lá estudando durante o dia." Helena sentiu seu coração apertar. Ali estava um menino em situação de rua, mas que não havia perdido o desejo de aprender. "Você gosta de estudar?" "Muito", respondeu Miguel com entusiasmo. "Principalmente matemática e ciências. Antes de tudo mudar, eu era o primeiro da classe." Helena notou como ele evitou falar sobre seu passado, mas não quis pressioná-lo. Em vez disso, teve uma ideia. "Sabe, Miguel, estamos precisando de ajuda no café durante as manhãs. Alguém para organizar o estoque e fazer algumas contas. Seria apenas por algumas horas, mas..." Os olhos do menino brilharam, mas logo se apagaram. Eu não posso, dona Helena. Não tenho documentos comigo e, além disso..." Ele olhou para suas roupas surradas. "Não se preocupe com isso agora", disse Helena com firmeza. "Podemos resolver uma coisa de cada vez. O importante é que você quer." Miguel abraçou o livro contra o peito, como se buscasse coragem nele. "Mais que tudo", respondeu com voz embargada. Naquele momento, Dona Beatriz chegou ao café e chamou Helena de volta ao trabalho. Antes de partir, ela fez uma última proposta a Miguel. "Apareça amanhã às 7. Vamos começar devagar, está bem?" Durante o resto do dia, Helena observou como o movimento no café havia mudado desde a presença de Miguel na manhã anterior. Os clientes habituais comentavam sobre o menino, alguns com preocupação, outros com curiosidade. Seu Joaquim, que presenciara toda a cena do sorvete, não parava de contar a história para quem quisesse ouvir. "Aquele menino tem algo especial", comentou Dona Maria enquanto pagava seu chá da tarde. "Me fez lembrar de quando meu filho era pequeno. Sabe, Helena, eu tenho algumas roupas dele guardadas, ainda estão em bom estado." E assim, sem que ninguém planejasse,
Uma rede de solidariedade começou a se formar. Dona Clara, a bibliotecária, apareceu no fim da tarde para tomar um café e contou que Miguel frequentava a biblioteca há semanas, sempre muito educado e interessado. Ele tem uma sede de conhecimento impressionante, comentou ela. Passa horas estudando. Outro dia eu encontrei resolvendo equações do 2º grau sozinho. Enquanto fechava o caixa naquela noite, Helena encontrou o envelope que alguém havia deixado com seu nome. Dentro havia uma quantia em dinheiro e um bilhete. Para ajudar o menino do sorvete, use como achar melhor. Helena guardou o envelope na gaveta, junto com o guardanapo que Miguel havia deixado no dia anterior. Olhando pela janela do café, viu que começava a chover. Seu pensamento voou para Miguel, imaginando onde ele estaria naquele momento. Foi então que notou um movimento na praça. Sob a luz fraca do poste, Miguel se abrigava embaixo de uma marquise, ainda com o livro de matemática nas mãos. Helena pegou seu guarda-chuva e atravessou a rua decidida. Algumas decisões não precisam de muita reflexão, pensou ela. Sua avó Angelina sempre dizia que o coração sabe o caminho antes da razão. Miguel, chamou ela, parando na frente do menino. Você gostaria de jantar na minha casa hoje? O pequeno apartamento de Helena ficava a 3 quadras do café, em um prédio antigo com sacadas floridas. Durante o caminho, protegidos pelo guarda-chuva, ela e Miguel caminharam em um silêncio confortável, quebrado apenas pelo som da chuva nas calçadas. É aqui, disse Helena, abrindo a porta do apartamento no 3º andar. O ambiente era simples, mas acolhedor. Nas paredes, diversas fotografias contavam histórias silenciosas. Miguel parou diante de uma delas, a mesma que Helena observara na noite anterior. É a senhora quando era pequena? Perguntou ele, apontando para a menina das tranças. Sim, Helena sorriu, colocando a bolsa sob o sofá. E esta é minha avó Angelina. Foi ela quem me ensinou tudo sobre confeitaria e sobre a vida. Enquanto Helena preparava um jantar simples, sopa de legumes com pão caseiro, Miguel permaneceu absorto nas fotografias. Seus olhos captavam cada detalhe, como se tentasse decifrar a história por trás de cada imagem. Dona Helena, chamou ele baixinho. Por que a senhora está me ajudando? Helena parou de mexer a sopa no fogão, pensando cuidadosamente em sua resposta. Sabe, Miguel, às vezes a vida nos coloca exatamente onde precisamos estar. Quando eu tinha mais ou menos a sua idade, também me vi sozinha no mundo. Se não fosse minha avó. Sua voz falhou por um momento e Miguel completou. A dona Angelina da foto? Isso. Ela me acolheu, me deu um lar, me ensinou uma profissão. Mais que isso, me ensinou que sempre podemos recomeçar. Helena serviu 2 tigelas de sopa fumegante. Venha, vamos comer enquanto está quente. Durante o jantar, Miguel aos poucos começou a se abrir. Contou que havia fugido de um abrigo em São Paulo 3 meses atrás, depois que seu padrasto o deixou lá. Sua mãe havia partido para tentar a vida no exterior 2 anos antes, prometendo voltar, mas os telefonemas foram ficando cada vez mais raros até cessarem completamente. O dinheiro do sorvete, ele hesitou. Eu tinha guardado da época que ainda morava com meu padrasto. Era tudo que me restava. Helena sentiu seus olhos marejarem, mas manteve a compostura. E mesmo assim você quis deixar a gorjeta? A avó sempre dizia que a gentileza não tem preço, disse Miguel, e imediatamente cobriu a boca com as mãos, como se tivesse deixado escapar um segredo. Sua avó parece ter sido uma mulher muito sábia, comentou Helena suavemente, notando como ele havia usado o mesmo ensinamento que sua própria avó Angelina costumava repetir. Após o jantar, enquanto lavavam a louça juntos, Helena tomou uma decisão. Miguel, eu tenho um quarto extra aqui. Era onde minha avó guardava seus livros de receitas e... Dona Helena, interrompeu Miguel, suas mãos ainda molhadas da louça. Eu não posso aceitar, a senhora mal me conhece. É verdade, concordou ela, mas às vezes não precisamos conhecer alguém por muito tempo para reconhecer sua bondade. E além disso, acrescentou com um sorriso, você vai trabalhar no café, lembra? Vai ser mais fácil se morar aqui perto. No dia seguinte, Helena chegou ao café Angelina, acompanhada de Miguel, que vestia roupas limpas doadas por Dona Maria. O menino tinha um brilho diferente nos olhos, uma mistura de nervosismo e determinação.
Dona Beatriz, a proprietária do café, observou a cena com interesse quando Helena explicou a situação. Era uma senhora pragmática que administrava o estabelecimento há 2 décadas com mão firme, mas justa. Então você gosta de matemática? Perguntou ela a Miguel, que assentiu energicamente. Ótimo. Nosso controle de estoque está uma bagunça. Helena pode te ensinar o básico do trabalho e vamos resolver sua documentação aos poucos. A notícia de que Miguel estava trabalhando no café se espalhou rapidamente pela pequena cidade. Aos poucos, mais pessoas começaram a aparecer, algumas por curiosidade, outras trazendo doações de roupas, material escolar e até mesmo ofertas de ajuda para regularizar sua situação. Dona Clara, a bibliotecária, se ofereceu para dar aulas particulares a Miguel depois do expediente. Seu Joaquim, que era advogado aposentado, se prontificou a ajudar com as questões legais. E Dona Maria mobilizou suas amigas do Clube do Livro para organizar um bazar beneficente. No fim daquela primeira semana, Helena observava Miguel organizando metodicamente as prateleiras do estoque, usando seus conhecimentos de matemática para criar um sistema de controle que impressionou até mesmo Dona Beatriz. Ele cantarolava baixinho enquanto trabalhava, e pela primeira vez desde que o conhecera, parecia verdadeiramente relaxado. Sabe, Miguel, disse Helena encostada no batente da porta, minha avó costumava dizer que família não é só a que nascemos, mas também a que escolhemos ao longo da vida. Miguel parou o que estava fazendo e olhou para Helena, seus olhos brilhando de uma maneira diferente. Dona Helena, será que eu posso te dar um abraço? E ali, entre caixas de café e latas de leite condensado, Helena sentiu que algo maior que eles estava apenas começando. Os meses seguintes trouxeram mudanças significativas para o Café Angelina. Miguel não era apenas um funcionário dedicado, sua presença havia transformado o ambiente do local. Sua habilidade com números revolucionou o sistema de controle de estoque, e seu sorriso gentil conquistava todos os clientes. Em uma tarde particularmente movimentada de setembro, um homem elegante entrou no café. Carlos Mendes era um empresário conhecido na região, dono de uma rede de supermercados. Sentou-se em uma mesa discreta no canto, observando atentamente o movimento do estabelecimento. Seu pedido, senhor, disse Miguel, servindo um cappuccino com a precisão que havia aprendido nas últimas semanas. Não creio, senhor, respondeu Miguel educadamente. Estou trabalhando aqui há apenas 3 meses. Helena, que observava a cena de longe, percebeu como Carlos continuou acompanhando Miguel com o olhar. Havia algo em sua expressão. Não era apenas curiosidade, mas uma espécie de reconhecimento misturado com tristeza. Mais tarde, quando o movimento diminuiu, Carlos chamou Helena até sua mesa. Aquele menino, qual é a história dele? Helena hesitou, protetora. Por que o senhor quer saber? Porque Carlos respirou fundo. Ele é idêntico à minha irmã Mariana quando jovem. O nome atingiu Helena como um raio. Mariana era o nome da mãe de Miguel, que havia partido para o exterior. Ela olhou para Miguel, que organizava as xícaras no balcão, e de volta para Carlos. O senhor é tio dele, completou Carlos, sua voz embargada. Procurei por Miguel por meses, depois que soube que ele havia fugido do abrigo. Mariana me ligou desesperada de Lisboa. Mas quando cheguei ao abrigo, ele já tinha partido. Helena sentou-se, suas pernas bambas. Por que ela partiu? Mariana sempre foi sonhadora, explicou Carlos. Quando recebeu uma proposta para trabalhar em Portugal, achou que seria temporário. Deixou Miguel com o padrasto, prometendo voltar em alguns meses. Mas as coisas não saíram como planejado. O trabalho não era o que prometeram. Ela ficou sem dinheiro, sem documentos. E o padrasto? Um covarde. Carlos cerrou os punhos. Quando Mariana parou de mandar dinheiro, ele simplesmente deixou Miguel no abrigo e desapareceu. Helena sentiu seu coração apertar. Miguel nunca nos contou todos os detalhes. Ele guarda tudo com tanta força. Posso falar com ele? Pediu Carlos, sua voz tremendo ligeiramente. Helena chamou Miguel até a mesa, observando atentamente sua reação quando Carlos se apresentou. O menino ficou paralisado por alguns instantes, seus olhos arregalados em reconhecimento. Tio Carlos, sussurrou ele, sua voz mal saindo. Miguel,
Carlos levantou-se, seus olhos marejados. Você cresceu tanto. O abraço que se seguiu foi testemunhado por todos no café. Dona Beatriz, que raramente demonstrava emoção, discretamente enxugou uma lágrima. Helena sentiu seu coração se expandir e contrair ao mesmo tempo. Feliz pelo reencontro, mas temerosa do que isso significaria. Nas horas seguintes, tio e sobrinho conversaram, colocando em dia anos de ausência. Carlos explicou que Mariana estava finalmente conseguindo regularizar sua situação em Portugal e planejava voltar ao Brasil em alguns meses. Ela nunca te abandonou, Miguel, disse Carlos suavemente. Sua mãe tem ligado para todos os abrigos da região, procurando por você. Ela vai ficar tão feliz em saber que você está bem. Miguel ouviu tudo em silêncio, processando cada informação. Quando finalmente falou, sua voz estava firme. Eu entendo agora, tio, mas eu não quero ir embora daqui. Não precisa ir, respondeu Carlos rapidamente. Na verdade, tenho uma proposta para fazer. Ele se virou para Helena e Dona Beatriz, que haviam se juntado à conversa. O Café Angelina é mais que um estabelecimento comercial. É um lugar que mudou a vida do meu sobrinho. Eu gostaria de investir aqui, expandir o negócio, criar um programa de capacitação para jovens em situação vulnerável. Dona Beatriz, que há tempos se preocupava com o futuro do café, inclinou-se para a frente com interesse. Continue. Manteríamos a essência do lugar, é claro, prosseguiu Carlos, mas poderíamos criar uma fundação, oferecer cursos de gastronomia, gestão, dar oportunidades para outros jovens como Miguel. Helena observou o brilho nos olhos de Miguel enquanto ele ouvia os planos do tio. Era o mesmo brilho que via todas as manhãs quando ele chegava para trabalhar, ansioso para aprender algo novo. O que você acha, Miguel? Perguntou ela suavemente. Eu acho, respondeu ele com um sorriso que iluminava todo o seu rosto, que outras pessoas merecem a mesma chance que eu tive e quero ajudar a fazer isso acontecer. Naquela noite, quando Helena e Miguel voltaram para casa, ele estava inusitadamente quieto. Antes de se recolher ao seu quarto, parou e olhou para ela com seus olhos profundos. Dona Helena, mesmo quando minha mãe voltar, mesmo se o café mudar, a senhora vai continuar sendo minha família também, né? O outono tingiu as ruas de Santa Clara com tons dourados, enquanto os planos para a transformação do Café Angelina tomavam forma. Carlos Mendes não perdera tempo. Em questão de semanas, apresentou um projeto detalhado para a expansão do negócio e a criação da Fundação Angelina. Numa tarde especialmente agitada, Helena organizava uma reunião no café após o horário de fechamento. Ao redor da mesa estavam Dona Beatriz, Carlos, seu Joaquim, Dona Clara e, é claro, Miguel, que insistira em participar. A ideia, explicava Carlos espalhando plantas arquitetônicas sobre a mesa, é manter o café funcionando normalmente no térreo, mas aproveitar o prédio anexo para criar um centro de capacitação. Teremos cozinha industrial, salas de aula, espaço para oficinas. E a parte legal? Perguntou seu Joaquim ajustando os óculos para examinar os documentos. Já dei entrada na documentação para criar a fundação, respondeu Carlos. Será uma organização sem fins lucrativos, focada em educação e inserção profissional. Miguel observava tudo com olhos brilhantes, ocasionalmente fazendo anotações em seu caderno. Helena notou como ele havia crescido nos últimos meses, não apenas fisicamente, mas em maturidade e confiança. Pensei em começar com turmas pequenas, continuou Carlos. 10 alunos por vez em cursos de 6 meses. Além da parte técnica de gastronomia e serviços, teremos aulas de matemática financeira, administração básica, português. Eu posso ajudar com as aulas de português, ofereceu-se Dona Clara, animada, e tenho certeza que outros professores aposentados da cidade também gostariam de participar. Dona Beatriz, que até então escutava em silêncio, pigarreou. E quanto à administração do café? Não posso mais me dedicar como antes. Na verdade, interveio Helena, trocando um olhar cúmplice com Carlos. Gostaríamos de propor algo. Ela respirou fundo antes de continuar. Com o apoio do Carlos, eu poderia assumir a gestão do café. Tenho 15 anos de experiência aqui, conheço cada detalhe do funcionamento. A senhora continuaria como consultora, é claro, mas poderia finalmente aproveitar sua aposentadoria. Dona Beatriz ajeitou-se na cadeira, visivelmente emocionada. Sabe, Helena,
Sua avó Angelina ficaria muito orgulhosa. Ela sempre dizia que você tinha o dom não só para a confeitaria, mas para cuidar das pessoas. Com licença, Miguel ergueu timidamente a mão. Eu fiz algumas contas. Ele abriu seu caderno revelando páginas de cálculos meticulosos. Se aumentarmos a variedade de produtos veganos e sem glúten, podemos atrair um público novo sem perder nossa essência, e se oferecermos café da manhã especial aos domingos, com parte da renda revertida para a fundação? Todos na mesa se entreolharam impressionados. Carlos sorriu orgulhoso. Meu sobrinho, o futuro administrador. Na verdade, Miguel corou levemente. Eu estava pensando em fazer engenharia, mas quero continuar ajudando aqui, aprendendo sobre o negócio. Você pode fazer os dois, disse Helena suavemente. Sua mãe ficará orgulhosa quando voltar e ver tudo que você conquistou. A menção de Mariana trouxe um momento de silêncio reflexivo. Carlos havia conversado com ela por videochamada na semana anterior, e os procedimentos para seu retorno ao Brasil estavam avançando. Falando nisso, Carlos pigarreou. Mariana deve conseguir voltar em 2 meses. Ela pediu para dizer que está arrependida, Miguel. De tudo. Miguel baixou os olhos para seu caderno processando a informação. Helena gentilmente colocou a mão em seu ombro, um gesto que se tornara natural entre eles. Família é complicado, disse Dona Beatriz quebrando o silêncio, mas às vezes precisamos dar uma segunda chance. Olhem só para este café. Quantas segundas chances já não demos e recebemos aqui? E por falar em segundas chances, continuou ela voltando-se para Helena, aceito sua proposta. Está na hora mesmo de me aposentar e não consigo pensar em ninguém melhor para assumir este lugar. A reunião continuou até tarde, com discussões animadas sobre os detalhes do projeto. Quando finalmente terminaram, o céu já estava salpicado de estrelas. Miguel ajudava a organizar as xícaras usadas, quando parou de repente, olhando pensativo para o espaço onde seria a nova cozinha-escola. Dona Helena, chamou ele. Será que podemos fazer uma coisa especial no dia da inauguração? Que tipo de coisa? Servir sorvete de chocolate, do mesmo jeito que a senhora serviu para mim naquele primeiro dia, para lembrar que às vezes uma única gentileza pode mudar tudo. Helena sentiu seus olhos marejarem. É uma ótima ideia, Miguel. E sabe de uma coisa? Vamos servir em taças especiais, aquelas que guardamos para ocasiões importantes, como a que a senhora usou naquele dia. Exatamente, sorriu Helena, porque cada pessoa que entrar aqui merece se sentir especial, exatamente como você me ensinou. O barulho das obras no prédio anexo ao Café Angelina tornou-se a trilha sonora dos dias em Santa Clara. A pequena cidade acompanhava curiosa a transformação que acontecia não apenas no espaço físico, mas também na vida de todos os envolvidos. Helena, agora oficialmente gestora do café, dividia seu tempo entre a administração do estabelecimento e as reuniões de planejamento da Fundação Angelina. Em uma manhã particularmente agitada, enquanto conferia a nova remessa de café especial, foi surpreendida por uma ligação de Carlos. Helena, prepare-se, disse ele, mal contendo a emoção. Mariana conseguiu antecipar sua volta. Ela chega na próxima semana. A xícara que Helena segurava tremeu levemente em sua mão. Tão cedo? Miguel já sabe? Ainda não. Pensei que você poderia me ajudar a contar a ele. Helena observou Miguel através da porta da cozinha, onde ele explicava pacientemente a uma nova funcionária como operar a máquina de café. Nos últimos meses, ele havia se tornado uma espécie de mentor informal para os outros jovens que começavam a trabalhar ali. Claro, respondeu ela, tentando manter a voz firme. Venha no final do expediente. Durante todo o dia, Helena lutou contra uma ansiedade que não queria admitir. Desde que Miguel entrara em sua vida, ela havia preenchido um vazio que nem sabia existir. A ideia de que as coisas pudessem mudar a assustava mais do que gostaria. Ao entardecer, quando os últimos clientes já haviam partido, Carlos chegou ao café. Miguel estava organizando as prateleiras da nova vitrine de doces veganos, sua mais recente sugestão, que havia se tornado um sucesso instantâneo. Miguel, chamou Carlos suavemente. Podemos conversar? Os três se sentaram em uma mesa próxima à janela,
onde o sol poente pintava o céu de rosa e laranja, e Helena serviu chocolate quente para todos, uma receita especial de sua avó Angelina, que guardava para momentos importantes. Sua mãe está voltando, disse Carlos sem rodeios. Na próxima quinta-feira. Miguel ficou em silêncio por um longo momento, suas mãos apertando a xícara de chocolate. Quando finalmente falou, sua voz era baixa, mas firme. Ela vai morar com o senhor? Por enquanto, sim. Tem um apartamento grande com espaço suficiente para vocês dois, se... Eu quero continuar morando com a dona Helena. Interrompeu Miguel rapidamente, lançando um olhar ansioso para ela. Quer dizer, se ela ainda quiser. Helena sentiu seu coração se expandir. Miguel, minha casa sempre será sua casa, mas sua mãe... Pode me visitar, completou ele. Podemos nos conhecer de novo devagar, mas não quero deixar tudo que construí aqui. Miguel relaxou visivelmente. Como ela está? Ansiosa para te ver. Arrependida, mais madura. Carlos fez uma pausa. Ela tem trabalhado em uma cafeteria em Lisboa, sabia? Disse que sempre que fazia um café pensava em você. Uma lágrima silenciosa escorreu pelo rosto de Miguel. Helena instintivamente estendeu a mão para segurar a dele, um gesto que se tornara natural entre eles. Sabe o que seria legal? Sugeriu ela gentilmente. Poderíamos preparar algo especial para recebê-la. Talvez você possa ensinar a ela aquele bolo de chocolate vegano que você criou. O rosto de Miguel se iluminou. Aquele que a senhora me ajudou a aperfeiçoar. Com calda de laranja? Exatamente. E quem sabe quando ela se estabelecer, ela também possa trabalhar conosco na fundação, compartilhar sua experiência em Portugal. Como uma família, murmurou Miguel, mais para si mesmo do que para os outros. Como uma família, concordou Helena, percebendo que o significado dessa palavra havia se expandido tanto nos últimos meses. Depois que Carlos partiu, Miguel permaneceu na cozinha, organizando meticulosamente as receitas que havia desenvolvido. Helena o observava, lembrando-se do menino tímido que entrara pedindo sorvete meses atrás. Dona Helena chamou ele de repente. A senhora acha que a avó Angelina ficaria feliz com tudo isso? Helena sorriu, olhando para o retrato de sua avó, que agora ocupava um lugar de honra na parede do café. Tenho certeza que sim, Miguel. Ela sempre dizia que um café não é apenas um lugar para servir comida, é um lugar para alimentar a alma. Miguel assentiu, pensativo. Então acho que está na hora de começarmos a escrever nossas próprias receitas de felicidade. A quinta-feira amanheceu com uma névoa suave cobrindo Santa Clara. Helena acordou mais cedo que o habitual, encontrando Miguel já desperto, sentado na pequena sacada do apartamento. Ele contemplava o horizonte com uma expressão que mesclava ansiedade e determinação. Não conseguiu dormir? Perguntou Helena, entregando-lhe uma xícara de chocolate quente. Sonhei com ela, respondeu Miguel, aceitando a bebida. Com o dia que ela partiu. Mas no sonho era diferente. Eu estava usando meu uniforme do café e podia dizer tudo o que sinto. Helena sentou-se ao seu lado em silêncio, respeitando o momento de reflexão do menino. O café Angelina permaneceria fechado naquela manhã, uma decisão que Dona Beatriz apoiara imediatamente quando soube do retorno de Mariana. Às 10 horas, Carlos chegaria ao aeroporto para buscar Mariana. O reencontro aconteceria no café, o ambiente que agora representava muito mais que um simples estabelecimento comercial. Terminei ontem à noite, disse Miguel levantando-se repentinamente e indo até a cozinha. Abriu o refrigerador e retirou um bolo coberto por uma redoma de vidro, o famoso bolo de chocolate vegano com calda de laranja que ele passara a semana aperfeiçoando. Ficou perfeito, sorriu Helena, observando a cobertura brilhante e o aroma cítrico que preenchia o ambiente. Quando chegaram ao café, encontraram Dona Beatriz já lá dentro, arrumando flores frescas nas mesas. Dona Clara, a bibliotecária, também apareceu trazendo um pequeno presente, um álbum de fotografias documentando os últimos meses de Miguel no café. Para sua mãe ver como você cresceu, explicou ela, abraçando-o carinhosamente. As horas seguintes passaram em um borrão de preparativos. Miguel alternava entre momentos de agitação, verificando obsessivamente cada detalhe da decoração, e períodos de silêncio contemplativo,
quando ficava parado diante da vitrine, observando seu reflexo no vidro. Às 11 horas, o telefone de Helena tocou. Era Carlos. Estamos a caminho. Miguel, que estava organizando as xícaras pela terceira vez, parou no meio do movimento. Helena aproximou-se dele, colocando gentilmente as mãos em seus ombros. Está tudo bem ficar nervoso, disse ela suavemente. E está tudo bem sentir tudo o que você está sentindo. E se ela não gostar de quem eu me tornei? Sussurrou ele, verbalizando finalmente seu maior medo. Miguel, Helena virou-o para encará-la. Você se tornou um jovem incrível, responsável, gentil e determinado. Qualquer mãe ficaria orgulhosa. O som de um carro estacionando fez todos voltarem sua atenção para a porta. Através do vidro, viram Carlos ajudando uma mulher a sair do veículo. Mariana era mais baixa que seu irmão, com os mesmos olhos grandes e expressivos de Miguel. Seu rosto mostrava sinais de cansaço da viagem, mas principalmente de ansiedade. Quando a porta se abriu, a sineta tilintou, o mesmo som que havia anunciado a chegada de Miguel meses atrás. Por um momento, mãe e filho ficaram paralisados, separados por metros que pareciam quilômetros de história não contada. Foi Miguel quem deu o primeiro passo, com a postura ereta que Helena conhecia tão bem, aquela que ele sempre mantinha quando queria demonstrar dignidade. Ele caminhou até sua mãe. Miguel, a voz de Mariana tremeu, seus olhos marejados percorrendo cada centímetro do rosto do filho, como se quisesse memorizar cada mudança. Meu filho, mãe, disse ele, sua voz surpreendentemente firme. Eu fiz um bolo para você. A simplicidade da frase quebrou a tensão do momento. Mariana soltou uma risada entrecortada por um soluço, e antes que qualquer um percebesse, eles estavam nos braços um do outro. Me perdoa, sussurrava Mariana entre lágrimas. Me perdoa por ter partido, por não ter sido forte o suficiente. Eu também peço perdão, respondeu Miguel, sua voz abafada no abraço, por ter fugido do abrigo, por não ter esperado. Helena observava a cena com o coração apertado, sentindo as próprias lágrimas escorrerem. Dona Beatriz discretamente lhe ofereceu um lenço, também emocionada. Quando finalmente se separaram, Miguel pegou a mão de sua mãe e a conduziu até Helena. Mãe, esta é Dona Helena. Hello. Ele fez uma pausa procurando as palavras certas. Ela me ensinou que família é mais que sangue, é quem escolhe ficar. Mariana olhou para Helena com uma gratidão que palavras não poderiam expressar. Obrigada, disse ela simplesmente, por cuidar do meu filho quando eu não pude. Agora, interrompeu Miguel, seu rosto se iluminando com um sorriso que misturava orgulho e nervosismo. Que tal provar meu bolo? Aprendi a receita aqui no café. Nas semanas que se seguiram ao retorno de Mariana, uma nova rotina começou a se estabelecer. Como combinado, Miguel continuava morando com Helena, mas passava as tardes de domingo na casa de Carlos com sua mãe. Aos poucos, os almoços dominicais se tornaram um ritual familiar que incluía não apenas Carlos e Mariana, mas também Helena e, frequentemente, Dona Beatriz. Em uma dessas tardes de domingo, enquanto todos saboreavam a sobremesa na varanda de Carlos, Mariana observava atentamente as plantas do novo projeto do Café Angelina. É incrível, comentou ela, passando os dedos sobre os desenhos arquitetônicos. Em Lisboa eu trabalhava em uma cafeteria que também oferecia cursos, mas nada tão estruturado quanto isso. Na verdade, Helena trocou um olhar significativo com Carlos. Gostaríamos de fazer uma proposta. Miguel, que estava explicando a Dona Beatriz suas últimas ideias para o cardápio vegano, parou para escutar. As obras da Escola de Gastronomia estão quase prontas, continuou Helena, e precisaremos de pessoas experientes para dar aulas, alguém que conheça não só o trabalho em cafeterias, mas também tenha experiência internacional. Os olhos de Mariana se arregalaram. Eu? Mas, depois de tudo... Mãe, interrompeu Miguel suavemente, a senhora sempre foi ótima com café. Lembro como as pessoas elogiavam seu cappuccino quando você trabalhava naquela padaria antes de... Ele parou, mas Mariana completou. Antes de eu cometer o erro de partir. Não foi um erro, disse Miguel, surpreendendo a todos. Foi uma escolha difícil que te levou por um caminho complicado, mas agora você está aqui.
E todo seu conhecimento pode ajudar outras pessoas a não precisarem passar pelo mesmo. Helena sentiu seu coração se encher de orgulho. O Miguel que conhecera meses atrás, tímido e machucado, havia se transformado em um jovem sábio, além de sua idade. Além disso, acrescentou Carlos com um sorriso, quem melhor para ensinar sobre recomeços? Mariana enxugou uma lágrima discreta. Vocês realmente acham que eu posso? A senhora pode começar aos poucos, sugeriu Miguel. Talvez com algumas aulas sobre café especial. Vi no seu Instagram que você ganhou até prêmios em Lisboa, com suas técnicas de latte art. Você viu meu Instagram? Perguntou Mariana surpresa. Miguel corou levemente. Eu acompanhava de longe. Sempre quis saber se você estava bem. O silêncio que se seguiu foi carregado de emoção. Dona Beatriz, que até então observava tudo quieta, pigarreou. Sabe, Mariana, quando vendi o café para Carlos, minha maior preocupação era manter o espírito do lugar. O espírito que Angelina criou. Ela fez uma pausa olhando significativamente para Helena, mas agora vejo que o café não está apenas mantendo sua essência, está crescendo, evoluindo, exatamente como deveria ser. Como uma família, completou Helena. Falando em família, Miguel levantou-se repentinamente. Eu tenho uma surpresa. Ele correu para dentro da casa e voltou com seu inseparável caderno de anotações. Estava guardando isso para o momento certo, disse, abrindo em uma página específica. É uma receita que criei, pensando em vocês. Era um novo tipo de bolo, que ele havia batizado de 3 gerações. A massa levava café expresso em homenagem à sua mãe, chocolate amargo relembrando seu primeiro encontro com Helena, e laranja, o sabor preferido de Dona Beatriz. Miguel, Mariana mal conseguia falar. Ainda não testei, ele continuou, meio sem jeito. Pensei que talvez pudéssemos fazer juntos. A mãe com café, Dona Helena com chocolate, e Dona Beatriz supervisionando. Acho que acabamos de encontrar a receita perfeita para a inauguração da escola. Sorriu Helena. E eu já sei qual vai ser sua primeira aula, acrescentou Carlos, olhando para Mariana. Como transformar memórias em sabores. Naquela noite, quando Helena e Miguel voltavam para casa, ele estava inusualmente silencioso. Tudo bem? Perguntou ela preocupada. Só estava pensando, respondeu ele, olhando para as estrelas. Quando entrei no café naquele dia só queria um sorvete. Não imaginava que estava entrando em uma história muito maior. A vida é assim, sorriu Helena. Às vezes precisamos perder algo para encontrar algo ainda mais especial. Como uma família feita de pedacinhos diferentes que se encaixam perfeitamente. Exatamente como uma família feita de pedacinhos diferentes que se encaixam perfeitamente. O dia da inauguração da Escola de Gastronomia Angelina se aproximava rapidamente. A antiga construção anexa ao café havia se transformado em um espaço moderno e acolhedor, com grandes janelas que deixavam entrar a luz natural e preenchiam o ambiente com calor e vida. Em uma manhã particularmente agitada, Helena coordenava os últimos preparativos, enquanto observava Miguel e Mariana, testando pela terceira vez o bolo 3 gerações na cozinha nova. A sintonia entre mãe e filho na cozinha era algo bonito de se ver, como uma dança delicadamente coreografada, onde cada um antecipava os movimentos do outro. O segredo é o ponto do café, explicava Mariana, ajustando a temperatura da máquina de espresso. Tem que estar forte o suficiente para conversar com o chocolate, mas não tanto que cubra o aroma da laranja. Miguel anotava tudo em seu caderno, agora quase completamente preenchido com receitas e ideias. Como nos cafés de Lisboa? Perguntou ele, genuinamente interessado na experiência da mãe. Melhor, sorriu Mariana. Lá eu fazia café para estranhos. Aqui estamos criando memórias. Helena sentiu seu coração se aquecer ao observar a cena. Os últimos meses haviam transformado Mariana. O peso da culpa em seus ombros havia sido substituído por uma determinação serena de fazer diferente, de ser melhor. Helena, a voz de Carlos a trouxe de volta ao presente. Ele atravessava o corredor com uma pilha de documentos. As inscrições para a primeira turma já estão completas. 20 alunos exatamente como planejamos. 20 histórias diferentes, completou Dona Clara,
que chegava carregando livros para a pequena biblioteca que haviam montado no segundo andar. Inclusive, 3 deles são jovens que conheci na biblioteca municipal. Estavam em situação de rua como Miguel estava, e agora terão uma chance, disse Miguel saindo da cozinha com farinha no rosto. Assim como eu tive. A primeira turma da Escola de Gastronomia Angelina havia sido cuidadosamente selecionada. Metade das vagas estava reservada para jovens em situação de vulnerabilidade social, enquanto a outra metade seria preenchida por alunos pagantes, um modelo que Carlos desenvolvera para garantir a sustentabilidade do projeto. O uniforme dos alunos chegou, anunciou Dona Beatriz entrando com uma grande caixa. Querem ver? Todos se reuniram em volta enquanto ela retirava um avental azul claro, idêntico ao que Helena usava no café, mas com um detalhe especial. Bordado no peito, além do logo do Café Angelina, estava a frase "Transformando vidas através da gastronomia". Foi ideia do Miguel, explicou Dona Beatriz olhando com carinho para o garoto. Ele disse que o uniforme precisava contar nossa história. Mariana pegou um dos aventais, passando os dedos sobre o bordado. É perfeito, sussurrou ela, e todos entenderam que ela não estava falando apenas do uniforme. Ah, antes que eu me esqueça. Carlos tirou um envelope do bolso. A resposta da universidade chegou, Miguel. O silêncio tomou conta do ambiente, enquanto Miguel, com mãos levemente trêmulas, abria o envelope. Seus olhos percorreram rapidamente o documento, e um sorriso imenso iluminou seu rosto. Passei. O grupo explodiu em comemorações. Helena foi a primeira a abraçá-lo, seguida por Mariana, que não conseguia conter as lágrimas de alegria. Viu só? Disse Helena, segurando o rosto de Miguel entre suas mãos. Eu sempre soube que você conseguiria. Mas não vou deixar o café, apressou-se ele em dizer. Posso estudar de manhã e continuar ajudando aqui à tarde. E nos fins de semana, quando a escola estiver funcionando... Filho, interrompeu Mariana suavemente, você não precisa fazer tudo ao mesmo tempo. Sua prioridade agora é a faculdade. Sua mãe está certa, concordou Carlos, mas isso não significa que você não possa continuar fazendo parte disso tudo. Afinal, você é parte fundamental desta história. Na verdade, acrescentou Helena com um sorriso misterioso, temos mais uma surpresa. Ela fez um sinal para Dona Beatriz, que saiu rapidamente e voltou com um quadro coberto por um pano. Quando o pano foi removido, Miguel viu que era uma fotografia emoldurada. Ele mesmo, naquele primeiro dia, sentado à mesa do café tomando sorvete. Ao lado, uma placa dourada dizia: às vezes, tudo o que precisamos é de uma chance, em homenagem a Miguel, que nos ensinou que gentileza gera gentileza. Vai ficar na entrada da escola, explicou Helena, para que todos que entrarem aqui saibam que transformação é possível. Miguel olhou para a fotografia por um longo momento, absorvendo o significado daquele gesto. Sabe, disse ele finalmente, acho que o bolo precisa de mais um ingrediente. Qual? Perguntou Mariana curiosa. Canela, respondeu ele com um sorriso, para lembrar do aroma que me trouxe até aqui naquele dia, o cheiro de recomeço. O dia da inauguração da Escola de Gastronomia Angelina amanheceu com um céu excepcionalmente azul. Desde as primeiras horas da manhã, a pequena rua onde o café se localizava estava em polvorosa. Faixas coloridas decoravam a fachada e o aroma do bolo 3 gerações já se espalhava pelo ar. Helena ajustava pela 10ª vez a disposição das cadeiras no espaço onde aconteceria a cerimônia. O café havia sido temporariamente transformado em um pequeno auditório, com fileiras de cadeiras organizadas de frente para um pequeno palco improvisado. Dona Helena chamou Miguel aparecendo na porta da cozinha vestindo uma camisa social nova. A primeira fornada de bolos está pronta. Ela sorriu ao vê-lo tão elegante. Em poucos dias ele começaria as aulas na universidade, mas havia insistido em participar de cada detalhe da inauguração. Como está sua mãe? Nervosa, respondeu ele com um pequeno sorriso. Está ensaiando o discurso dela pela 1000ª vez. Mariana seria a oradora principal da cerimônia. Como coordenadora do programa de barista da escola, ela compartilharia sua história como exemplo de superação e recomeço. Era uma responsabilidade que a deixava igualmente orgulhosa e apreensiva. E você? Perguntou Helena,
notando como Miguel não parava de ajeitar a gravata. Nervoso também? Um pouco, admitiu ele. É estranho, sabe? Olhar para tudo isso e pensar que começou com um sorvete. Antes que Helena pudesse responder, Dona Beatriz entrou apressada. Os primeiros convidados estão chegando e vocês precisam ver quem veio. Na porta do café, um grupo de pessoas se aglomerava. Helena reconheceu imediatamente alguns rostos. Eram os antigos clientes que haviam ajudado Miguel nos primeiros dias. Dona Maria, que havia doado as primeiras roupas, seu Joaquim, que ajudara com a documentação, Dona Clara com seus livros da biblioteca. Mas não eram apenas eles. Havia também rostos novos, os 20 alunos da primeira turma, cada um com sua própria história de luta e esperança. Entre eles, 3 jovens em particular chamavam a atenção, conversando timidamente com Miguel. Eram os meninos que Dona Clara havia mencionado, que até recentemente viviam nas ruas. Vejam só, murmurou Dona Beatriz emocionada, como o círculo se fecha. Bem-vindos, começou ele, sua voz ressoando clara pelo sistema de som. Hoje não estamos apenas inaugurando uma escola. Estamos celebrando o poder de pequenos gestos de bondade. Enquanto Carlos falava, Helena observava as reações na plateia. Viu lágrimas discretas sendo enxugadas, sorrisos de reconhecimento, olhares de esperança. Ao seu lado, Miguel segurava firmemente a mão de sua mãe. Quando chegou a vez de Mariana falar, sua voz inicialmente tremeu, mas logo ganhou força. Muitos de vocês me conhecem como a mãe do Miguel, a mulher que partiu e voltou. Mas hoje, quero me apresentar como alguém que aprendeu que não existe erro grande demais para nos impedir de recomeçar. Seu discurso, honesto e emocionante, tocou cada pessoa presente de uma maneira diferente. Ela falou sobre seus anos em Lisboa, sobre a dor da distância, sobre o medo de não ser perdoada, mas falou principalmente sobre esperança, sobre como o amor pode construir pontes sobre os abismos mais profundos. E agora, concluiu ela, tenho o privilégio de não apenas reconquistar o amor do meu filho, mas também de ajudar outros jovens a encontrarem seu caminho através da gastronomia. Quando os aplausos cessaram, foi a vez de Miguel subir ao palco. Ele não estava programado para falar, mas havia insistido em dizer algumas palavras. Há um ano, começou ele, sua voz clara e confiante. Eu entrei por aquela porta apenas querendo um sorvete. Estava com fome, sim, mas principalmente com fome de dignidade e de respeito. E encontrei muito mais que isso. Encontrei uma família. Seus olhos percorreram o público até encontrar Helena. Encontrei pessoas que me ensinaram que família não é só a que nascemos, mas também a que escolhemos. E hoje, quando olho para todos vocês, nossos primeiros alunos, nossa equipe, nossos apoiadores, vejo que nossa família continua crescendo. O momento mais emocionante, porém, veio depois dos discursos. Enquanto os convidados saboreavam o bolo 3 gerações, agora com seu toque de canela, os 3 jovens que haviam vivido nas ruas se aproximaram de Miguel. É verdade mesmo? Perguntou o mais novo deles. Que você também morou na rua? É verdade, respondeu Miguel, servindo-lhes uma fatia generosa de bolo. E sabem o que aprendi? Que às vezes precisamos apenas de alguém que acredite em nós. 6 meses após a inauguração da Escola de Gastronomia Angelina, o outono novamente tingia as ruas de Santa Clara com suas cores douradas. O Café Angelina, agora um ponto de referência na cidade, fervilhava com uma energia diferente nas manhãs de sábado, quando as aulas práticas aconteciam. Helena observava da porta da cozinha, enquanto Mariana conduzia uma aula sobre a arte do café. Sua primeira turma de baristas estava prestes a se formar, e o orgulho era visível em cada gesto seu, enquanto explicava as sutilezas da torra perfeita. O café é como a vida, dizia ela aos alunos atentos. Precisamos encontrar o equilíbrio certo entre força e suavidade, entre tradição e inovação. Entre os alunos, Helena reconheceu Pedro, um dos jovens que antes vivia nas ruas. Ele havia se destacado nas aulas de Mariana, demonstrando um talento natural para a arte do café. Já tinha até recebido uma proposta de emprego de uma cafeteria em São Paulo. O telefone de Helena vibrou com uma mensagem de Miguel. Chego em 15 minutos com a surpresa. Ela sorriu guardando o celular. Miguel agora dividia seu tempo entre a faculdade de engenharia
e os fins de semana no café. Mesmo com a rotina puxada dos estudos, ele nunca deixava de participar dos momentos importantes do projeto. Dona Helena chamou Júlia, uma das alunas bolsistas. A senhora acha que pode provar meu bolo? Tentei recriar aquela receita que o Miguel desenvolveu, mas adaptei para usar ingredientes mais acessíveis. Helena provou o bolo oferecido, uma versão simplificada do 3 gerações, e sentiu seu coração se encher de alegria. O sabor mantinha a essência do original, mas tinha sua própria personalidade. Está perfeito, Júlia, elogiou ela. Você entendeu exatamente o que sempre dizemos aqui? Receitas são pontos de partida, não limites. A porta do café se abriu, e Miguel entrou acompanhado de Carlos e um grupo de pessoas que Helena não conhecia. Todos carregavam pastas e pareciam animados. Dona Helena chamou Miguel, mal contendo a excitação. Lembra quando eu disse que estava desenvolvendo um projeto especial para a faculdade? Helena assentiu. Nas últimas semanas, Miguel havia mergulhado em um trabalho misterioso, passando horas debruçado sobre seu laptop na mesa do café. Então ele continuou, espalhando plantas e documentos sobre o balcão. Apresentei um projeto de extensão universitária para criar um sistema de aproveitamento total de alimentos aqui na escola. Meus professores não só aprovaram, como querem transformar isso em um programa permanente. A notícia rapidamente se espalhou pela escola. Mariana interrompeu sua aula, e logo todos estavam reunidos ao redor do balcão, examinando os planos de Miguel. Vejam, explicava ele, apontando para os diagramas. Podemos criar uma horta comunitária no terraço, usar energia solar para reduzir custos, implementar um sistema de compostagem. Tudo isso enquanto ensinamos técnicas de aproveitamento total dos alimentos. E o melhor, acrescentou Carlos, é que outras universidades já demonstraram interesse em replicar o modelo. Podemos criar uma rede de escolas de gastronomia social pelo país. Helena observava Miguel explicando seu projeto, gesticulando animadamente, seus olhos brilhando com a mesma intensidade daquele primeiro dia com o sorvete, mas agora havia algo mais em seu olhar. Uma segurança tranquila, a certeza de quem encontrou seu lugar no mundo. Mariana se aproximou de Helena enxugando discretamente uma lágrima. Às vezes eu me pergunto, sussurrou ela, se tudo o que aconteceu não tinha que acontecer exatamente assim, para nos trazer até aqui. Sabe o que sua avó diria? Dona Beatriz, que havia se juntado a elas, comentou com Helena que na receita da vida cada ingrediente tem seu propósito, mesmo os mais amargos. Naquele momento, como se o universo quisesse sublinhar as palavras de Dona Beatriz, o aroma do café recém-passado se misturou ao cheiro de bolo saindo do forno. Era o perfume do acolhimento, do recomeço, da transformação. Miguel finalmente se aproximou de Helena. Depois que a agitação inicial havia passado, Dona Helena, disse ele baixinho, lembra quando a senhora me disse que às vezes precisamos perder algo para encontrar algo ainda mais especial? Ela assentiu, sentindo as lágrimas se formarem em seus olhos. Acho que finalmente entendi, continuou ele. Não é sobre o que perdemos ou ganhamos, é sobre o que construímos com o que a vida nos apresenta. O primeiro aniversário do Café Angelina, após a transformação, chegou em uma manhã ensolarada de junho. Helena havia decidido fazer algo especial. Servir sorvete de chocolate para todos os clientes, exatamente como fizera para Miguel naquele dia que mudou tudo. A cafeteria estava decorada com fotografias que contavam sua história. O prédio antigo, a reforma, a inauguração da escola, as primeiras turmas, os sorrisos de cada pessoa que havia encontrado ali seu recomeço. No centro de todas elas, emoldurada em destaque, estava a foto de Miguel em seu primeiro dia. Já chegaram 50 inscrições para o próximo semestre, anunciou Carlos, entrando no café com uma pilha de papéis. E 3 outras cidades querem implementar o modelo da escola. Helena sorriu, ajustando o avental azul claro, que agora era marca registrada não apenas do café, mas de todo o projeto social. Miguel vai ficar radiante quando souber. Trouxe uma surpresa, anunciou ele retirando da mochila um documento oficial da universidade. Aprovaram a expansão do projeto de aproveitamento de alimentos. Vamos receber financiamento para implementar em todas as escolas da rede.
Mariana, que servia café para os primeiros clientes do dia, largou a bandeja e correu para abraçar o filho. Meu engenheiro social, brincou ela, bagunçando seus cabelos como fazia quando ele era pequeno. O dia transcorreu como uma celebração contínua. Antigos e novos alunos se revezavam contando suas histórias. Pedro, agora gerente da cafeteria em São Paulo, voltara especialmente para a ocasião. Júlia apresentava orgulhosa seu novo cardápio de doces econômicos, que já estava sendo implementado em projetos sociais da região. Ao entardecer, quando o movimento começou a diminuir, Helena encontrou Miguel sentado na mesma mesa onde tomara seu sorvete 1 ano atrás. Diante dele, uma taça de sorvete de chocolate intocada. Estava esperando você, disse ele quando Helena se aproximou. Pensei que poderíamos compartilhar este momento. Helena sentou-se e Miguel empurrou a taça para o centro da mesa, colocando 2 colheres ao lado. Sabe, continuou ele, estive pensando em como um simples gesto pode desencadear tanta coisa boa. Não foi tão simples assim, respondeu Helena suavemente. Foi um gesto de coragem, tanto seu quanto meu. Você teve coragem de entrar aqui e pedir ajuda, mesmo depois de tantas portas fechadas. E você teve coragem de abrir não apenas a porta, completou ele, mas também seu coração. Naquele momento, Dona Beatriz se aproximou da mesa, seguida por Mariana e Carlos. Cada um carregava uma pequena caixa embrulhada em papel azul. Achamos que estava na hora, disse Dona Beatriz entregando sua caixa a Helena. Dentro de cada pacote havia uma chave dourada com uma fita azul. São as chaves das novas unidades, explicou Carlos. Uma para cada um de nós. Porque esta história, continuou Mariana, não pertence mais apenas ao Café Angelina. Pertence a todos que encontraram aqui seu recomeço. Helena olhou para as chaves, para o sorvete derretendo lentamente na taça, para os rostos sorridentes ao seu redor. Sabe o que minha avó Angelina diria agora? Perguntou ela, sua voz embargada de emoção. O quê? Perguntou Miguel, embora seus olhos indicassem que já sabia a resposta. Que às vezes o ingrediente mais importante de uma receita não está na lista. É o amor que colocamos em cada gesto, em cada momento, em cada chance que damos e recebemos. Miguel pegou sua colher e finalmente provou o sorvete. Está diferente, comentou ele surpreso. Acrescentei um toque de canela, sorriu Helena, para sempre nos lembrar que os melhores sabores da vida são aqueles que compartilhamos. Do lado de fora, o sol se punha em Santa Clara, pintando o céu com tons de laranja e rosa. Dentro do Café Angelina, histórias continuavam a ser escritas, vidas continuavam a ser transformadas, e sonhos continuavam a ganhar asas, porque às vezes tudo o que precisamos é de uma chance, um sorvete de chocolate, e alguém que acredite que todos merecemos um recomeço.